Olá, amigos e amigas. Vamos refletir hoje o tema seres orgânicos e inorgânicos. Ele se encontra lá no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que fala do princípio vital. Vamos tentar entender os conceitos e as diferenças entre os seres orgânicos e seres inorgânicos. Lógico, sob a ótica da doutrina espírita. Qual que é a diferença entre eles, hein? A diferença é que os seres orgânicos constituem de uma matéria animalizada, isto é, unida ao princípio vital, e os inorgânicos não. Então, o princípio vital, ele desempenha um papel fundamental na caracterização de um ser orgânico. Mas olha lá, hein? Kardec já nos orientava logo na introdução dos Livros dos Espíritos. Vamos ver o que ele escreveu na época. Princípio vital. O princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. O que Kardec nos quis passar? É que pouco importa se estamos diante de um ser orgânico inteligente ou não, tendo ele vitalidade, a matéria que o constitui estará animalizada. Agora, esse termo animalizado, não vamos confundir, não tem nada a ver com animal. Ele significa animação, dar vida, movimento. Mas eu confesso que ele pode causar uma certa confusão. Então, se vocês me permitem, gostaria de substituir animalizado por vitalizado. Matéria vitalizada. Como vamos ver, ela vai receber o princípio vital, que vai dar essa animação, essa vida para a matéria. Então, vamos deixar claro, a matéria é sempre a mesma. A diferença é que a matéria orgânica tem movimento, contém o princípio vital. E a matéria inorgânica não tem vitalidade, não tem o princípio vital. Vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. A gente sempre ouve falar e estuda e está no nosso dia a dia. O espírito encarna para dar vida ao corpo. Tá certo, o espírito encarna num corpo para dar vida, para dar movimento a esse corpo. Mas veja só, quando nós estamos doentes, acamados no hospital, ou então chateados, desanimados, por qualquer motivo, nós estamos sem energia, mas o espírito está lá, não está? Dando vida, dando animação ao corpo. Então, como que explica a nossa fraqueza, a nossa falta de energia? Aí que entra o princípio vital. Está faltando ele para dar vitalidade ao corpo. Vamos dar mais um exemplo e esse vai ficar bem mais claro. Vamos utilizar uma analogia, um exemplo qualquer do nosso dia a dia. Por exemplo, o carro. Quem faz o carro andar é o motorista. Mas se o carro estiver sem combustível ou sem bateria, o carro não anda. O carro é o nosso corpo. O motorista é o espírito. A gasolina ou a bateria é o princípio vital. Pode ter o melhor carro do mundo, o melhor motorista, mas sem combustível o carro não anda. O corpo humano é o veículo que o espírito encarnado utiliza, mas esse veículo ele precisa estar vitalizado para que o espírito possa fazer uso dele. E os espíritos superiores nos instruem também que o princípio vital é causa e efeito. Nossa, como assim?
É só a gente analisar. Ó, o princípio vital, ele sem a matéria, ele não é vida. Ele isolado, ele não é vida. Então ele é efeito só. Então é um ser inorgânico. Agora o princípio vital dá vida aos seres que o assimilam. Então o princípio vital, quando ele dá vida, aí ele é a causa. Aí ele é um ser orgânico. E agora a pergunta que todo mundo quer fazer. Ó, da onde então que vem esse princípio vital? Ele tem origem no fluido cósmico universal, que é matéria. É a matéria mais elementar que existe no universo. Gente, tudo que existe no universo, exceto Deus e o Espírito, mas tudo que existe tem origem no fluido cósmico universal. Tudo, tudo, tudo tem origem nele. Eletricidade, os minerais, o oxigênio, a água, enfim, milhares de coisas, uma infinidade de elementos e suas variações têm origem no fluido cósmico universal. Nós estamos envolvidos no fluido cósmico universal. O universo está envolvido nele. Então, da onde que vem o princípio vital? Ele é uma derivação das muitas transformações que o fluido cósmico universal sofreu. Vamos dar um outro exemplo? A gente comenta isso, acho que já aconteceu com todos nós, né? Ah, aquela pessoa, eu não gosto dela. Nossa, mas por que você não gosta dela? Ah, porque ela parece que suga toda a minha energia. Quando eu saio com ela, eu volto cansado. Ela é muito negativa. Nisso o pessoal pode até deduzir, nossa, então nem vou sair mais de casa, né? Não vou passar perto de ninguém, porque eu não sei se quem está sem energia, então corro o risco dessa pessoa me sugar todinho, tirar toda a minha energia. Não, não funciona assim. Vamos lembrar de um ditado popular? O que vem de baixo não me atinge. E é isso mesmo. Isso só acontece quando a pessoa se permite, ou seja, ela não está equilibrada. Quando eu estou em pensamentos saudáveis, mantendo meu equilíbrio, estou vibrando em frequência mais alta, eu não me descompenso com quem está numa frequência vibratória mais baixa. O espírito, quando está em equilíbrio, busca na própria natureza a energia edificante para a sua harmonia. Por isso, estamos frequentemente doando e recebendo energia para o nosso equilíbrio. Então, não tenha medo de sair de casa nem conviver com as pessoas. Que a gente precisa, sim, como diz Jesus, orar e vigiar. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.